Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, ao vivo, direto da cidade do Rio de Janeiro, na transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Nosso programa tem por objetivo estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, conforme o entendimento que as obras de Allan Kardec nos trazem, e sem ideias pessoais, sem polêmicas, mas procurando compreender para melhor praticar. O nosso programa tem a sua participação. Então, você pode enviar a sua pergunta, você pode fazer aí o seu comentário, enfim, você pode participar e será um prazer ter a sua participação conosco. Envie sua mensagem, faça a sua pergunta. Nós temos no terceiro bloco espaço para responder as perguntas, as dúvidas daqueles que nos acompanham. E sempre iniciamos o programa trazendo o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então colocar aqui a apresentação na tela, aí está. Nós estamos fazendo o capítulo 16, que não se deve servir a Deus e a Mamon. E hoje nós vamos iniciar o item 14. Estou dizendo iniciar porque nós vamos dividir em 3 partes. É uma mensagem bem grande do espírito Lacordaire, dada na cidade de Constantina, no ano de 1863, sobre o tema desprendimento dos bens terrenos. Vamos, então, passar a palavra a ele, vamos fazer a leitura. Nós estamos trazendo hoje os 2 primeiros parágrafos da sua mensagem. Vamos, então, passar a palavra ao espírito Lacordaire. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na vida de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros. Somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto? Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado, experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Mas dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Há uma distância, igual que vai da sorte da avareza à prodigalidade exagerada. Bom, vamos conversar, então, sobre essas palavras do espírito Lacordaire, que estão no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a questão do nosso apego.
Claro, a mensagem é sobre o desapego, mas ele inicia falando dessa grave questão do nosso apego aos bens materiais, o apego ao dinheiro, à fortuna, o apego ao status social. E que isso impede uma melhor comunhão entre nós, que estamos aqui reencarnados, e os bons espíritos, que estão desencarnados e que têm por missão nos auxiliar durante a nossa vida terrena. Portanto, o apego às coisas materiais é um obstáculo a essa melhor comunhão, a essa melhor união com os bons espíritos. E ele também nos lembra, aqui no texto, que o fato de ter dinheiro, ter posição social relevante, ter poder nas mãos, não é isso que gera, de fato, felicidade. Lacordaire tem razão. Diariamente nós vemos escândalos, diariamente nós vemos influenciadores, artistas, enfim, pessoas de fama, pessoas que ganham muito dinheiro pelo seu trabalho, que vivem no vazio existencial. Pessoas que não conseguem preencher a sua vida, apesar de todas as aventuras das quais participam e patrocinam. Tem dinheiro sobrando. Não é problema fazer a viagem que bem entenda. Não é problema comprar o que queira. Não é problema absolutamente nada nesta vida material. Porque tem dinheiro, tem posição social. Não há problema com isso. Mas a vida parece sem sentido. A vida parece um vazio. E aí são problemas e mais problemas, dificuldades e mais dificuldades. E quantas vezes, apesar do dinheiro, a pessoa entra em depressão, não consegue viver bem, não consegue manter um relacionamento saudável com as outras pessoas. Então, não é o dinheiro propriamente dito que traz a felicidade. Claro que Lacordaire não condena, no seu texto, que conquistemos a fortuna. Aliás, pelo contrário, ele diz que se a conquistamos com o nosso trabalho perseverante, honesto, não há problema nenhum perante a lei divina. Ou seja, o problema não é a conquista do dinheiro, não é a conquista da fortuna, desde que essa conquista não tenha prejudicado os outros, ela tenha sido honesta como fruto do trabalho ou herdando uma herança, porque tudo isso acontece. A questão é o emprego que se faz do dinheiro, o emprego que se faz da fortuna, o estar amoedado, mas não ajudar os outros, não fazer a caridade, a não ser para consigo. Mas isso é egoísmo. E nós sempre responderemos perante a lei divina pelo nosso egoísmo. Então, temos que tomar muito cuidado com relação a isso, que Lacordaire está aqui nos trazendo, está aqui nos chamando a atenção. Vamos dar continuidade ao seu texto, porque ele vai nos provocar mais algumas reflexões. Vamos lá. Então, ele fala aqui, aliás, vamos voltar só um pouquinho para o final do primeiro texto, porque há uma distância igual ao que vai da sorte da avareza à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Que a fortuna provenha da vossa família,
ou que a tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deveis esquecer: é que tudo vem de Deus, e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isto. Deus vos emprestou e tereis que restituir, mas ele vos empresta sob a condição de que, pelo menos o supérfluo, reverta para aqueles que não possuem o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por menos honesto que sejais, tereis o escrúpulo de pagá-la e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza, não lhe pedindo mais do que o amor e o reconhecimento, mas exigindo, por sua vez, que o rico dê aos pobres, que são também seus filhos, tanto quanto ele. Pois bem, então Lacordaire está nos lembrando, no início aqui do seu texto, para tomarmos cuidado com a avareza e a prodigalidade exagerada. Nem uma coisa e nem outra. Nós conhecemos muitos casos, né, de pessoas que são extremamente sovinas, que, quando muito, gastam consigo, e mesmo assim com muita segurança, não ajudam ninguém e só sabem acumular a fortuna. Mas temos outras pessoas que só sabem gastar. E gastam sem medir consequências, e nem sempre ajudando a quem necessita. Fazem viagens, compram imóveis, móveis, roupas, vão a festas, fazem festas, não medem o que gastam, porque afinal de contas tem muito, estão sempre ganhando muito o tempo todo. Essa é a prodigalidade, que não beneficia ninguém. E o que nós aprendemos com o Evangelho é a necessidade de promovermos o bem ao próximo, ou seja, de fazermos a caridade. Então, Lacordaire está nos chamando a atenção. Nem segurar tudo nas mãos, nos cofres, guardando tudo, e nem desperdiçar sem ser útil. Nenhuma coisa, nem outra. E ele, novamente, no texto, vem nos dizer que não importa como você tenha ganho a fortuna, se herança de família, se pelo seu trabalho, não importa. A questão toda está no uso que está fazendo da fortuna. Essa é a grande questão. E ele lembra que nada nos pertence, mas sim a Deus. E dá um exemplo que não deixa dúvida: a morte. Não somos o corpo. A morte leva este corpo para o túmulo, retorno à natureza. Os bens materiais, o dinheiro guardado, aplicado, tudo fica aqui na Terra. Nada nos acompanha para o mundo espiritual. Nada. A não ser os nossos valores morais. Mas tudo que é da matéria, na matéria fica. Porque tudo pertence a Deus e não a nós. E essa é a grande lição que precisamos aprender. E daí a importância do desapego dos bens materiais, porque não esqueçamos, a vida continua depois da morte, onde vamos responder pelo que fizemos com as dádivas emprestadas por Deus. Pensemos sobre isso. Nós vamos continuar
este texto de Lacordaire sobre o desprendimento dos bens terrenos, semana que vem, nosso próximo programa, porque Lacordaire ainda vai falar muitas outras coisas para a nossa reflexão. Eu espero a sua participação na próxima quinta-feira, porque agora está na hora de passarmos a palavra para Emmanuel. Sim, esse querido benfeitor espiritual que escreveu mais de 250 livros através do médium Chico Xavier. E, entre esses escritos, Emmanuel fez muitos comentários acerca do conteúdo das famosas cartas de Paulo de Tarso, que estão ali no Novo Testamento. E nós estamos fazendo o estudo dessas cartas, acompanhando Emmanuel. Hoje, para a nossa reflexão, nós estamos trazendo a primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 13, versículo 1. Ou seja, nós estamos estudando a carta aos Coríntios e já estamos no seu capítulo 13, bem na sua abertura, onde Paulo diz o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Esta é uma frase famosa de Paulo de Tarso, ela é muito conhecida, onde ele exalta a caridade, muito além do conhecimento. Bem, nós então vamos encontrar o comentário de Emmanuel no livro Ceifa de Luz, que é a publicação da Federação Espírita Brasileira. E o comentário compõe o capítulo 29, sob o título Compreensão. Vamos então à fala de Emmanuel, para que possamos, na sequência, tirarmos as proveitosas lições dos seus ensinos. Nos diz então esse benfeitor espiritual: parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar, ante as lutas renovadoras do dia a dia: se falo nos variados idiomas do mundo, e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio, ou qual martelo que bate inutilmente. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé a ponto de transplantar montanhas, e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. E se vier a distribuir todos os bens que acaso possua, a benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor de minhas próprias convicções, e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. A compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma. Não se desvaira em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita, nem suspeita mal. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça e, sim, procura ser útil em espírito e verdade. De todas as virtudes, permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que,
Se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Eis então aqui as palavras do benfeitor espiritual Emmanuel, nos trazendo aqui a mensagem para que possamos refletir sobre a palavra de Paulo de Tarso. Eu posso dominar todas as línguas, eu posso ter muitos conhecimentos, etc, etc. Mas, se eu não tiver caridade, isso de nada me serve. E Emmanuel vem, então, através do nosso querido Chico Xavier, nos dizer que a caridade, ela depende da compreensão. E ele nos dá uma série de exemplos que nós podemos distribuir generosamente bens materiais aos necessitados, mantimentos, agasalhos e assim por diante. Mas, se não soubermos compreender as dores, as aflições, as necessidades das pessoas que estamos materialmente ajudando, o valor desse nosso serviço será menor perante a lei divina. Nós podemos explanar lindamente o Evangelho àqueles que residem conosco no mesmo lar. Mas, se não tivermos compreensão com cada familiar, no grau evolutivo em que cada um esteja, as nossas palavras acerca do Evangelho serão vazias, porque não estarão acompanhadas do exemplo. Por isso, então, Emmanuel está aí nos chamando a atenção. Precisamos ter compreensão. E a compreensão, ela é tolerante, ela é perseverante. Sem compreensão, como vamos, de fato, promover a caridade? Como conseguiremos estar com o nosso próximo do jeito que ele é? Então, Emmanuel está nos lembrando que sim, claro, o Espiritismo proclama que fora da caridade não há salvação, sem nenhuma dúvida. Mas sem compreensão com relação ao próximo, nós não conseguiremos fazer a caridade de forma legítima, verdadeira. Por isso que ele lembra aqui que a caridade sabe tolerar o outro, sabe ser paciente com o outro. Através da compreensão, nós não vamos sentir inveja do outro, porque compreendemos que todos são nossos irmãos e que cada um está num determinado grau de evolução, que cada um carrega as suas necessidades, as suas aflições, as suas conquistas. E assim como queremos que os outros nos compreendam, precisamos também fazer esse exercício de compreender os outros, colocando em prática o ensino magistral de Jesus, que somente devemos fazer ao outro o que desejamos que o outro nos faça, que é a grande regra da educação, a regra de ouro. Então, a caridade exige compreensão e não julgamento. Ah, ele deve estar passando por isso por causa daquilo. Ah, ele deve ter feito coisas ruins em existências passadas. Ah, ele está nessa situação porque, nesta atual existência, ele é muito orgulhoso e imprevidente. Nós não temos que tecer nenhum tipo de julgamento. Isso pertence a Deus, porque somente Deus nos conhece. Somente Deus sabe da história de cada filho.
nós não sabemos nada. Nós temos que nos predispor a ajudar, a auxiliar. E para isso, o primeiro passo é compreender o outro. Muitas pessoas estão em situação de pobreza porque têm dificuldades intelectuais, porque não tiveram as devidas oportunidades de crescimento moral e espiritual, porque estão enfrentando quadros dolorosos de expiação e não nos compete querer saber os porquês. Nós temos que compreender. E, compreendendo, estarmos prontos para auxiliar. Nem que seja através da oração. Mas lembremos, já estudamos isso aqui no programa, que os benfeitores espirituais nos dizem que entre a caridade material e a caridade moral é a mais sublime, a mais importante. Portanto, compreender, tolerar, utilizar da paciência, não julgar, é exercer a caridade moral. E ela é a mais importante. Claro que nós também devemos fazer a caridade material, que seja possível, que esteja ao nosso alcance, mas sempre lembrando que não basta dar o peixe. É preciso ensinar a pescar, porque senão a pessoa ficará sempre dependente da caridade alheia, seja ela particular, seja ela pública, do governo. Não esqueçamos, então, no dizer de Emmanuel, de fazermos a caridade através da compreensão. Porque Paulo de Tarso, voltando aqui na tela com a sua fala, nos diz que mesmo que falemos as línguas dos homens e dos anjos, se não tivermos caridade, somos simplesmente como o metal que soa, o sino que está lá batendo na igreja, e somente isso. Nada mais do que isso. Por isso o Espírito da Verdade vem nos lembrar: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Nós temos muita gente intelectualizada, mas que não consegue amar, não consegue respeitar o outro, não consegue compreender as ideias diferentes, o pensamento diferente. E aí, por causa da falta de compreensão, falta com a caridade. Então está aí a advertência do nosso Paulo de Tarso, na sua primeira epístola, ou carta, aos Coríntios, e, na sequência, o comentário do nosso Emmanuel, que está no livro Ceifa de Luz, no seu... Vamos aumentar aqui a tela, né, para podermos ler direito, no seu capítulo 29, com o título Compreensão. Compreendamos os outros, para que possamos fazer a caridade. Nós vamos dar continuidade a essa carta aos Coríntios, no próximo programa, e trazendo, então, mais uma fala de Paulo de Tarso e mais um comentário de Emmanuel. Fique ligado, nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, em transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. E você pode participar. Como, aliás, fizeram aqui algumas pessoas que estão nos enviando comentários e perguntas. E nós estamos justamente nesse momento adentrando ao bloco das perguntas e respostas. Vamos colocar na tela a primeira pergunta, que é daqui mesmo, da cidade do Rio de Janeiro, e que nos foi enviada pela Solange Almeida. E ela pergunta: qual é a relação entre a Bíblia, o Evangelho e o Espiritismo? Muito bem. A Bíblia é um
conjunto de livros. Esse é o significado da palavra Bíblia, conjunto de livros. A Bíblia possui 2 conjuntos de livros: o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento é formado dos livros do Gênesis, Deuteronômio, Levítico, Números e assim por diante. Então, nós temos todo um conjunto de livros formando o Velho Testamento. Esses livros que formam o Velho Testamento, eles têm origem na tradição religiosa judaica, ou seja, do judaísmo, do povo judeu, e contam toda a saga histórica desse povo, além de trazer também algumas advertências, frases, pensamentos de ordem moral, assim como orações. Então, o conjunto desses livros, que começa lá com o Gênesis de Moisés, formam o Velho Testamento. O segundo livro, o segundo conjunto de livros, é o Novo Testamento, ou Evangelho. O Novo Testamento também é formado de livros. O Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João, o Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo de Tarso, o Apocalipse. Nós vamos ter as cartas de Pedro, de João, de Tiago e de Judas. O conjunto desses livros é chamado de Novo Testamento ou Evangelho. A Bíblia é a obra que reúne todo o conteúdo do Velho Testamento e do Novo Testamento, sendo que nós temos edições que são exclusivas do Velho Testamento, como também temos edições que trazem apenas o Novo Testamento e, às vezes, o Novo Testamento com os Salmos, que, na verdade, pertencem ao Velho Testamento. Então, Bíblia é um conjunto de livros do Velho Testamento e do Novo Testamento. O Espiritismo é doutrina trazida pelos espíritos através de diversos médiuns e que foi, então, codificada, organizada, estudada por Allan Kardec e que surgiu em 18 de abril de 1857, através da publicação de O Livro dos Espíritos. Então, que é a obra básica do Espiritismo ou doutrina espírita. Em 1864, 7 anos depois do lançamento de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um novo evangelho, mas é um livro que estuda os ensinos morais de Jesus através dos princípios que formam o Espiritismo. Ou seja, Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo corporal, e a lei de evolução através da reencarnação. Então, nós temos uma ligação do Espiritismo com o Evangelho, porque o Espiritismo é também uma doutrina cristã. As consequências morais da sua ciência e da sua filosofia desaguam naturalmente nos ensinos morais de Jesus. Jesus, que é considerado pelo Espiritismo como o guia e o modelo da humanidade, o espírito mais perfeito que Deus nos deu a conhecer. Essa é a resposta que está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Nós, espíritas,
prioritariamente estudamos o Novo Testamento, o Evangelho, e não o Velho Testamento, que é mais ligado ao judaísmo. E a Bíblia é o conjunto do Velho Testamento e do Novo Testamento. Então, essa é a explicação para nós compreendermos a Bíblia, o Evangelho e o Espiritismo. Vamos passar agora a palavra ao nosso Sérgio Andretti. O Sérgio é lá de Curitiba, Paraná, e está nos perguntando: por que vemos tantos religiosos darem mais importância às coisas do mundo do que às coisas espirituais? É porque muitos religiosos não souberam se compenetrar da própria religião. Conspurcam a religião, a doutrina religiosa que dizem representar. Se deixaram levar e se deixam levar pelas coisas do mundo, apesar de que Jesus, no caso da doutrina cristã, ter deixado muito claro a nossa necessidade de desapego das coisas materiais, e que precisaríamos, através do amor, conquistar o reino dos céus. O próprio Jesus disse que o reino dele ainda não é deste mundo. Então, pastores, sacerdotes e outros que estão à frente de determinadas religiões não compreenderam as próprias religiões que representam e estão se deixando levar pelo mundo materialista, egoísta, e se envolvendo, por exemplo, na política partidária, na política de governo, ou se deixam levar pelas construções suntuosas dos templos, os mais variados, e acabam se acomodando nisso, vivendo uma vida de luxo que é incompatível com a religião. Nós, espíritas, procuramos tomar muito cuidado com isso. Os centros espíritas, normalmente, eles são simples, independente da sua grandeza física, e dirigentes e cooperadores dos centros espíritas nada recebem. Trabalham sempre de forma voluntária, dedicando-se de coração à divulgação do espiritismo e à prática do bem ao próximo. Porque é isso que o espiritismo nos pede: simplicidade, humildade, caridade. Nós estamos aqui fazendo o programa O Evangelho em Espírito e Verdade toda semana. E estamos fazendo de forma voluntária, totalmente gratuita, com a única finalidade de estudarmos, compreendermos mais e auxiliarmos através da nossa palavra e do conteúdo semanal que trazemos para o nosso conhecimento e nossa reflexão. Verdadeiro espírita tem como lema: fora da caridade não há salvação. E sabe que a vida continua no depois da morte. E por isso não deve se prender às questões materiais. O que não significa, obviamente, que ao abraçar o espiritismo tenhamos que viver na miséria, na pobreza, sem ter nada. Não. Aqui na Terra nós precisamos ter uma vida digna. Precisamos trabalhar, sim, ter os nossos proventos, sustentar a nossa família, tudo isso faz parte da sociedade humana na qual estamos aqui engajados, da qual fazemos parte. O que nós estamos dizendo e aprendendo com o Espiritismo é a necessidade do desapego. Então, dirigentes dos centros espíritas são eleitos, democraticamente, obedecendo à lei. Cumprem um mandato que tem prazo de validade. E aí vem uma nova eleição. E, ao cumprirem esse mandato, também não estão ganhando absolutamente nada.
como sociedade civil sem fins lucrativos, sociedade civil filantrópica, beneficente. O centro espírita não remunera seus dirigentes, nem distribui eventuais lucros. Tudo é revertido para a divulgação do espiritismo e a prática da caridade. E oxalá que aqueles que estão ligados a outras doutrinas religiosas compreendam isso e não se deixem levar por este mundo material, mas sim se deixem levar pelas coisas de ordem espiritual, que são perenes para todo o sempre. Não deixe de enviar a sua pergunta e participar do nosso programa. Você pode enviar aí pelo e-mail, marcosdemario@gmail.com, ou aqui pelo próprio programa, através do chat, tanto do Facebook quanto do YouTube. E teremos o maior prazer de trazer aí a sua pergunta e todos nós nos esclarecermos com o Espiritismo. Bem, estamos chegando no quarto e último bloco do nosso programa, quando passamos a palavra a José Herculano Pires, esse espírita que nos deixou mais de 40 livros, que traduziu a obra de Allan Kardec do francês para o português, que batalhou pela educação à luz da imortalidade da alma, e que foi filósofo, professor universitário, radialista, tanto que entre os anos de 1970 e 1974, ele manteve o programa No Limiar do Amanhã, na Rádio Mulher, e sempre encerrava o programa trazendo a sua palavra sobre uma lição, uma passagem do Evangelho. E é justamente isso que nós vamos conhecer hoje, a palavra de José Herculano Pires, porque estamos trazendo para o nosso programa os áudios originais, com os comentários de Herculano Pires sobre o Evangelho. Passemos, então, a palavra a esse nosso querido amigo. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade. Não segundo a letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica. Aberto o Evangelho ao acaso, encontramos a seguinte passagem em Atos, capítulo 20, versículos 29 a 35. Eu sei que depois da minha partida virão a vós lobos ferozes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos surgirão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar cada um de vós com lágrimas. Agora vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando, é necessário socorrer os fracos e vos lembrar das palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Antes de passar propriamente ao comentário deste texto do Evangelho que acabamos de ler, eu acabo de receber aqui um bilhetinho da Maria Helena me avisando que muitos ouvintes estão reclamando respostas às suas perguntas que nos foram remetidas. De fato, nós temos várias perguntas a responder, muitas perguntas a responder. E isso porque é grande o número de perguntas que nos são endereçadas. O programa tem os seus limites. Nós, entretanto, iremos dando vazão às respostas na medida do possível. E eu quero lembrar, particularmente, as pessoas que têm interesse mais imediato nas respostas, que podem se aproveitar das nossas
gravações de auditório, sempre na primeira quarta-feira do mês, quando poderão fazer a pergunta ao microfone e ouvir a resposta na hora. Isto se torna mais fácil. Mas as que têm perguntas por escrito devem esperar, porque, de acordo com as possibilidades do nosso programa, iremos dando as nossas respostas sem cessar e todos serão respondidos. Passemos agora a apreciar rapidamente este texto do livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, que acaba de ser lido. E como nós sabemos, este trecho, como já foi dito aqui, refere-se ao capítulo 20 do livro de Atos, e o trecho vai do versículo 29 ao versículo 35 desse capítulo 20. Nós vemos aí o apóstolo Paulo recomendando aos seus companheiros daquele tempo que tivessem cuidado quando ele se retirasse, porque ele ia viajar, ele ia continuar a sua missão, ia levar os seus ensinos a outras igrejas, ou seja, a outras congregações religiosas do cristianismo nascente pelo mundo todo. Mas ele temia pelos que ficavam. E isso por quê? Porque Paulo não era apenas um pregador zeloso, não era apenas aquele homem que se dera inteiramente à pregação do Evangelho, mas era também um homem que conhecia bastante o seu tempo, a sua época, um homem de elevada cultura, de grande entendimento, de aguda inteligência. Ele sabia que os rebanhos, por assim dizer, do cristianismo nascente, aqueles pequenos aglomerados em que iriam nascer as igrejas cristãs na sua simplicidade, na sua pureza, estavam cercadas por lobos devoradores, lobos famintos. Esses lobos famintos não eram apenas da terra, eram também do espaço, aquilo que o próprio apóstolo Paulo chamava muitas vezes as potestades do ar, quer dizer, as forças que existem na própria atmosfera terrena, no plano espiritual. Assim, os cristãos primitivos, que encarnavam realmente no seu comportamento humano, na sua figura de criaturas humanas, os ensinos de Jesus, e que procuravam modificar o mundo através da modificação de si mesmos, transformar a terra a partir da sua própria transformação, esses cristãos estavam sempre ameaçados pelas forças negativas que procuravam deturpar a doutrina de Jesus e atrair as pessoas para as mistificações e as fábulas de que falava também o apóstolo Paulo, as mentiras com que iludiriam as pessoas de boa fé. A advertência de Paulo é tão severa que ele nos fala aqui, não somente nos lobos vorazes, como também nos fala das coisas perversas a que as pessoas podiam ser induzidas por influência daquelas criaturas perturbadoras encarnadas e desencarnadas que constantemente se infiltravam no meio cristão. Entretanto, Paulo mostra a sua confiança em Deus, a sua certeza de que todos aqueles que se portassem bem, todos aqueles que se fizessem merecedores da graça de Deus, essa graça que ele implorava ao partir em favor dos seus companheiros, todos eles seriam defendidos, todos eles encontrariam na sua própria fé o apoio necessário para repelirem as mistificações que fossem trazidas ao meio cristão. Hoje, tanto tempo depois, quando o Espírito da Verdade se encontra na Terra presidindo ao desenvolvimento da nova revelação que é o Espiritismo, a situação cristã é a mesma. Os agrupamentos espíritas, onde quer que estejam, estão sujeitos às infiltrações de espíritos trevosos, mistificadores, perversos, que procuram desviar as criaturas do caminho do bem, levando-as para a aceitação de fábulas, de utopias, de absurdos que desvirtuam e desfiguram o cristianismo e o espiritismo. O espiritismo, como sabemos, não se apresenta na Terra como uma revelação inteiramente nova, desligada do passado, mas sim como desenvolvimento natural, histórico e profético do cristianismo. E justamente por isso, ele também está sujeito. Ele é o espiritismo, a mesma situação em que esteve o cristianismo primitivo. Confiemos, pois, em Deus
e firmemos a nossa convicção doutrinária nas bases fundamentais do Espiritismo para não nos deixarmos iludir. Com essa palavra firme de José Herculano Pires, chegamos ao final do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Deixando aqui o convite para que você esteja conosco toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador. Mas se você não puder, por algum motivo, estar conosco ao vivo, tenha calma, porque o vídeo do programa fica na sequência disponível no YouTube. Portanto, você pode nos assistir a qualquer tempo. Basta no YouTube acessar o canal da Web Rádio Cristo Consolador ou o canal Orientação Espírita. E aí você poderá, então, assistir o programa e participar dele, que poderá enviar a sua mensagem, que nós vamos receber, e assim estaremos interagindo. Desejando muita paz em sua vida, que este ano que se inicia, de 2026, possa ser de boas e úteis realizações, de felicidade, que estejamos juntos, continuando, à luz do Espiritismo, a compreender o Evangelho em espírito e verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.